Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem me acompanha aí nas redes sociais pôde ver essa semana que o meu filho completou 2 anos de alta da UTI neonatal. Se você não conhece ainda esse meu testemunho, fica ligadinho aí que eu vou contar tudinho nos mínimos detalhes para você. Se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. O objetivo desse canal é compartilhar das bênçãos do Senhor, daquilo que Deus tem feito, fez e faz nas nossas vidas. E se eu fosse você, não perderia a oportunidade de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações quando a gente postar algum vídeo, e eu creio que vai ser bênção na sua vida. Para quem não me conhece, o meu nome é Lídia. E o primeiro vídeo que eu gravei aqui, eu contei o meu testemunho. Durante vários anos da minha vida, 8 anos para ser mais exata, os médicos disseram que eu não poderia ter filhos. E Deus me fez mãe. E para completar, mãe de 2. Isso mesmo, mãe de 2, e eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Então, eu amamentei a minha filha até 10 meses. E eu tomava até então o desogestrel. Só que depois que eu parei de amamentar, eu voltei para o meu anticoncepcional antigo e continuei tomando até que ele começou a me fazer muito mal. Eu me sentia muito indisposta, inchada, enjoada. Muitas vezes só de olhar para o anticoncepcional antes mesmo de eu tomar, eu já me sentia péssima. E eu resolvi procurar uma médica, né, para poder fazer os exames, ver se estava tudo certinho e trocar de anticoncepcional. E quando eu cheguei no consultório, eu já estava com 37 anos. E durante esse período, né, de 6 anos da minha filha, eu e meu esposo, a gente sempre conversava sobre a possibilidade de um segundo filho. Só que hoje é muito difícil, né, a gente educar a gente cuidar bem de um. E a gente ficava muito inseguro em ter dois, nas responsabilidades que teríamos, né, uma vez que filho gera muita responsabilidade também. E aí sempre deixávamos para uma próxima oportunidade, uma outra oportunidade, ao mesmo tempo, costumo dizer que ao mesmo tempo que a gente pensava, a gente dispensava a possibilidade. E quando eu cheguei no consultório, a médica, muito atenciosa, conversou comigo, com meu esposo, sobre a possibilidade de termos um segundo filho, né? E se realmente nós quiséssemos esse segundo filho, a gente teria que pensar para já. A gente não poderia deixar passar muito tempo, porque esse ano eu já completo 40, né? Eu já tinha 37 anos na época. A gente não poderia deixar passar muito tempo, porque a idade estava chegando, né? Hoje em dia a medicina é muito avançada, mas ainda existem algumas restrições, né? Algumas coisas que podem ser evitadas. E aí ela conversou com a gente sobre essas possibilidades e saímos, gente, do consultório assim, felizes da vida, decididos por mais um filho. E ela nos deixou com a opção de que, se realmente quiséssemos, faríamos alguns exames para ver se estava tudo bem. Então ela deixou assim alguns exames para que a gente fizesse e deixamos no ar, né, essa possibilidade ou não de mais um filho. E aí viemos para casa muito felizes, fazendo planos. E no decorrer desse período, nós estávamos no início da pandemia. O meu pai, ele tinha Alzheimer, demência, e ele, por ter parado todas as atividades, ele começou a ter muitas crises. E essas crises não eram fáceis, nem para ele e nem para minha mãe, né, que acompanhava de perto. Então, várias vezes o meu telefone tocava, minha mãe muito nervosa, muito angustiada com tudo que estava acontecendo, né, com toda a mudança de comportamento dele devido à doença, claro, mas que teve muito a ver, né, muitas das coisas, muitas das reações dele foram provenientes dele parar tudo. Ele parou todas as atividades, ele fazia acompanhamentos com profissionais, ele fazia atividades para memória e tudo
foi parado, né? Então, nós passamos por uma fase bem difícil. E aí, juntamente com meu esposo, nós conversamos e achamos melhor deixar mais pra frente. Porém, como eu demorei 8 anos para engravidar naturalmente da minha filha, como eu demorei 6 meses tratando com indutor de ovulação, né? E foi um processo mais longo, eu achei vai demorar e não fizemos nada para evitar. E um dos exames que eu precisei fazer foi aquela ultrasseriada, eu acho que é esse o nome, que você faz dia sim, dia não, e a orientação que eu tive era para fazer 3. E aí eu fiz numa sexta-feira e o médico que me assistiu desde a gestação, acompanhou toda a gestação da Alice, ele falou comigo, olha Lídia, você não vai ovular esse mês, eu acho que você não vai ovular esse mês, porque tem muitos cistos aqui. E aí os famosos cistos novamente, né? E eu fui e falei, não, tudo bem. E aí eu voltei para poder fazer na segunda-feira. Não daria para fazer no domingo, né? E aí eu voltei para fazer na segunda-feira. Na segunda-feira, quando eu cheguei lá, ele falou, Lídia, mudou o quadro. Você vai ovular. Mas você vai ovular mais pro final de semana. Então você não precisa nem vir aqui na quarta. Deixa para você fazer na sexta-feira que a gente vê como que vai estar. Falei, não, tudo bem. E, gente, aquela foi uma semana muito tumultuada. Meu pai teve muitas crises. Várias vezes eu precisei sair de casa para vir para casa da minha mãe. E o meu marido, para quem não sabe, ele é carreteiro. E ele passou quase que a semana toda fora de casa. E nós nos encontramos só na segunda-feira. O dia que o médico falou que eu ovularia mais para o final de semana. E na sexta-feira, quando eu fui fazer a ultra novamente, a terceira, ele falou comigo, Lídia, você ovulou. Tranquilo, né? Aí passou aquele período todo, passou o mês, menstruação faltou. E eu muito angustiada, né, por tudo que eu tava vivendo em relação ao meu pai, né, a correria que a gente estava, a angústia que a gente estava, porque eu vou gravar um vídeo falando mais sobre isso, mas eu preciso estar preparada, não estou ainda, tenho até um roteiro, mas eu ainda não estou preparada para poder falar sobre tudo que nós passamos, sobre tudo que nós vivemos, mas só quem passa pela fase, por Alzheimer e demência sabe como que é difícil. É uma experiência que não é fácil para ninguém, mas eu ainda não estou preparada para falar sobre isso. Mas um dia eu conto para vocês como foi a minha experiência. E aí, em meio a tudo que a gente estava vivendo, a gente muito angustiado, eu resolvi fazer um teste de farmácia. E meu esposo estava em casa, 5 horas da manhã, eu sentada fazendo o teste e vi os 2 risquinhos. Gente, eu não sei nem dizer o que eu senti, porque bateu tanta insegurança, mas tanta insegurança e assim, surpresa, porque o único dia que eu encontrei com meu marido foi no dia que o médico falou que eu ia ovular mais pro final de semana, ou seja, eu não estava ovulando. E assim, na época da minha filha, eu fiz essa ultra também e eu cheguei a fazer no dia que eu tava ovulando. A médica falou, ó, tá borbulhando hoje, vai pra casa que é hoje, e não foi. Então, ficamos assim, meio que perdidos, né, muito inseguros com aquele momento que nós estávamos vivendo, poxa, pandemia, muitas perdas, né, muitos cuidados que deveríamos ter, e algumas mulheres que estavam grávidas, né, tiveram seus filhos prematuros e morrendo, então a gente ficou assim muito inseguro com o que estava acontecendo, mas confiamos no Senhor, né, porque a nossa esperança sempre tem que estar no Senhor. E aí eu fui para o laboratório, 7 horas da manhã, colhi o meu sangue e confirmei a gravidez, né? A minha segunda gravidez. E assim, passado o susto, foi um momento assim de muita alegria e muita gratidão ao Senhor. Afinal,
A mulher que não podia ter um, estava gerando o segundo, para a honra e glória do Senhor. E aí, gente, chegou o momento, né, tão esperado para minha filha, porque já há bastante tempo ela vinha pedindo um irmão. E aí a minha filha chegou para mim e falou assim: mamãe, tem bem um bebê na sua barriga. E ela não sabia ainda que eu tinha feito o exame, que tinha tido a confirmação pelo exame de farmácia. E ela não sabia disso ainda porque a gente combinou de contar para ela juntos, né? Então, era Deus confirmando mais uma vez através da vidinha dela. Quando foi à noite, meu esposo voltou para casa, que naquele dia ele trabalhou dentro da empresa. Quando foi à noite, meu esposo voltou para casa e na hora que ele chegou na cidade, né, ele passou no centro, comprou uma roupinha de bebê, pediu para embrulhar direitinho. Eu fiz uma cartinha para minha filha e nessa cartinha estava dizendo que o sonho dela estaria se realizando. Foi assim um momento de muita alegria para ela, de muita emoção, porque aquilo que ela mais desejava estava acontecendo. E uma das falas dela pra gente que pesou muito, né, que deixou assim o nosso coração muito feliz, foi que ela não seria sozinha mais. Ela teria agora com quem compartilhar as alegrias dela e as brincadeiras. Então, assim, foi um momento muito gostoso, tanto pra gente quanto para as pessoas à nossa volta, né? Porque alguém que não poderia ter um estava gerando o segundo. E aí a gravidez foi super tranquila também. Fui muito bem assistida, fiz todos os exames. A profissional que me acompanhou, ela se cercou de todos os lados, porque dali eu tive pré-eclâmpsia, né? Eu desenvolvi hipertensão durante a gestação, só hipertensão gestacional. Então ela se cercou de todos os lados e graças a Deus não tivemos nenhum problema, a não ser hipertensão que voltou na gestação só. Depois que o meu filho nasceu, minha pressão normalizou e eu não precisei mais tomar nenhum tipo de medicamento. Mas fui muito bem assistida durante toda a gestação, fiz todo o acompanhamento com uma profissional particular e também fiz o acompanhamento pelo SUS aqui da minha cidade. E nos cercamos de todos os lados, fui muito bem assistida, muito bem orientada. Durante toda a gestação eu consegui fazer exercícios físicos, fiz dieta por conta do meu peso. Hoje eu diminuí desde dezembro, de dezembro até hoje, eu já consegui eliminar 13 quilos, mas eu estava bem acima do peso na época que eu fiquei grávida do meu filho. E aí consegui fazer uma dieta equilibrada, consegui manter o meu peso, né, controlar o meu peso. E graças a Deus foi tudo fluiu muito bem, até no dia que eu fui fazer um Doppler. Quando eu cheguei para fazer o Doppler com 28 semanas de gestação, deu a possibilidade de eu desenvolver uma pré-eclâmpsia novamente. E aí a médica que me acompanhava com os exames, era a irmã da que me acompanhava com o pré-natal, elas duas em comum acordo, pediram para que eu entrasse em repouso e repetisse esse exame na próxima semana. E aí eu fiz aquele repouso durante a semana, muita oração, gente, muita oração. E para honra e glória do Senhor, quando eu cheguei para poder fazer esse exame, não tinha mais a possibilidade da pré-eclâmpsia. Porém, eu fui diagnosticada com uma persistência na artéria do cordão umbilical. E mais uma vez eu fui colocada em repouso, precisei tomar as injeções para amadurecer o pulmãozinho do bebê.
e eu precisaria repetir esse exame na terça-feira. Passei o final de semana bem, neném mexendo direitinho, só que de repouso, como fui orientada. Mas o bebê mexendo direitinho, vida normal. E quando foi na segunda-feira, eu tive o pré-natal do SUS aqui na minha cidade. Eu era acompanhada particular na cidade vizinha. E aí aqui em Mendes eu tive pré-natal na Casa da Mulher, pelo SUS. E a doutora maravilhosa, a doutora Érica Barbosa de Vassouras, a doutora Érica olhou para mim e falou: olha, diante desse laudo, eu preciso internar você, porque você precisa refazer esse Doppler. O bebê tá mexendo direitinho? Lucas mexia normal, colocou o aparelhinho, ouviu o coraçãozinho, tudo direitinho. Só a minha pressão que estava um pouquinho alterada naquele dia, porque assim, querendo ou não, por mais que a gente confie no Senhor, a gente fica apreensivo, né? Porque não sabe o que vai acontecer. E há um mês eu tinha perdido o meu primo, né? Perdi o meu primo, que era como um irmão para mim, perdi para Covid, então assim, não foi fácil. Foi um momento assim muito angustiante. Ele ficou uns 2 meses no hospital e nesses 2 meses um mês e um pouquinho que ele ficou no hospital. E nesse 1 mês eu muito angustiada porque as pessoas não me davam as notícias, né? Eu achava que eles estavam me poupando do que realmente estava acontecendo. Então, todas as vezes que alguém me ligava, eles me perguntavam se eu estava bem antes de me falar qualquer coisa. Então, foi um período assim bem angustiante. E quando eu recebi a notícia do falecimento dele, eu fiquei com muito medo de ter um descontrole de pressão, de ter um descontrole na glicose. Então, eu não me permiti chorar. Todas as vezes que vinha aquela angústia no meu coração, eu respirava fundo e saía, ia pensar em outra coisa, tentava desviar o meu foco. E assim, foi muito difícil, né? Assim como para as outras pessoas, porque eu não pude estar junto com a minha tia, eu não pude estar junto com a minha prima, com a esposa dele, e o enterro era só ali, ele, a funerária, o coveiro e alguém que acompanhou do hospital até o cemitério. Então, assim, foi muito triste, muito triste. E 1 mês depois, né, apesar disso tudo, de todas essas angústias, tudo isso que estava acontecendo comigo, nesse dia minha pressão estava um pouquinho alterada. Mas, tudo bem. Cheguei no hospital, né, passei em casa, peguei meu kit de higiene pessoal, fui pro hospital, me internei. Chegando no hospital, fui toda monitorada, colocaram a cardiotoco, né? Fala cardiotoco, não sei. Colocaram aquele aparelhinho e a médica falou comigo: todas as vezes que o bebê mexer, você aperta o botãozinho. E foram várias vezes que eu mexi. E os médicos não entendiam, gente, porque diante do laudo que eu recebi, era pro bebê estar morto. Era pro Lucas estar morto. Eu fiz o exame, eu recebi esse laudo na quinta, e só na segunda-feira que eu fui refazer o exame, que eu fui vista por um outro médico, mas assim, eu sabia que estava tudo bem, porque ele estava mexendo normal. Mas para os médicos, né, é loucura, as coisas de Deus são loucuras. E aí eu cheguei lá no hospital, apertava o botãozinho todas as vezes que o bebê mexia, e normal, eu internei. Gente, internei na enfermaria de risco. E lá na enfermaria de risco tinham outras pessoas, algumas que estavam mais de 1 mês, outras alguns dias, pessoas que já estavam bastante tempo no hospital, ou para controlar a glicose, para controlar a pressão. E aí eu cheguei lá, fiz amizade com pessoas maravilhosas, pessoas que eu tenho contato até hoje. E durante o dia fomos conversando. Não podia acompanhante por conta da pandemia, né? E por ser enfermaria também. E aí durante o dia fomos conversando, e por elas estarem lá já há bastante tempo, elas me contaram várias histórias. E assim, uma das histórias que eu ouvi, né? Uma das coisas que eu ouvi lá foi que o plantão que estava
né, do dia, o plantão que estava naquele dia, o plantão do dia, era um plantão muito bom, com pessoas humanas, mas o plantão da noite era um plantão açougueiro, como me disseram, foram essas as palavras. E uma das meninas que estavam lá comigo disseram assim, ó, essa cama que você tá deitada aí, morreu um bebê no último plantão. Mas eu estava ali confiante no Senhor, porque como eu sempre costumo dizer, existem situações que a gente pode dar mãozinha para Deus, agora outras a gente só pode confiar. E eu estava ali, nas mãos dos médicos. E eu creio que os médicos dos médicos estavam ali comigo, estava ali ao meu lado, cuidando de mim, cuidando do meu bebê e de todos que estavam ali naquele lugar à minha volta. Mas algumas palavras pesam, né? Algumas histórias pesam. E eu me lembro que eu passei a tarde bem, recebi visita da minha amiga Renata, ela que esteve comigo, né, durante o parto da Alice, né, durante o momento do parto ela não pôde assistir, mas estava ali com a gente no quarto. Ela mais uma vez se fez presente, foi lá, conversou comigo, me trouxe uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra do Senhor. Sempre, sempre ela tem uma palavra de Deus para as nossas vidas. Tem muita sintonia entre a gente. E aí eu passei a tarde toda no hospital, deu o horário da janta, eles me serviram a janta, e quando foi por volta assim de umas 7 horas da noite, a enfermeira chegou para mim e falou assim, olha, o médico chegou para fazer o seu exame, porque o meu exame seria na terça-feira, eu faria o exame só na terça-feira. E aí a enfermeira chegou e falou comigo, olha, o médico chegou aí e vai fazer seu exame agora. Falei, tudo bem. Lucas estava mexendo normal, tudo tranquilo, a pressão já tinha normalizado, não precisei tomar outro medicamento além do que eu já tomava, não precisei tomar outro medicamento. Eu estava ali em observação e para repetir o exame. Foram as palavras da médica aqui em Mendes quando eu saí. Como estava tudo bem, o neném estava mexendo, né, os batimentos cardíacos estavam normais, ela supôs que o resultado tinha dado errado. Ela falou, mas fica lá, o que pode acontecer é você ficar internada fazendo Doppler diariamente até o bebê nascer. E aí eu já saí de casa consciente que poderia acontecer isso. E aí eu estava tranquila, fui fazer o meu exame. Deitei, conversei com o médico que lá estava e ele me fez todas as perguntas, né? Como tinha sido a minha outra gestação, o que aconteceu no parto e me perguntou quando eu tinha feito o exame, como estava sendo a minha gestação e tudo tranquilo. E ele olhou para mim e falou assim, o bebê tá mexendo normal. Eu fui e falei, o bebê tá mexendo normal, tá tudo normal. E aí, ele, na hora que colocou o aparelho, foi constatado que realmente existia persistência da artéria do cordão umbilical. E com essa persistência, poderia faltar oxigênio ou alimento para o bebê. E na hora tinha uma outra pessoa, uma mulher dentro do consultório com a gente. Eu achei que fosse a secretária dele. E ele foi e falou com essa pessoa que estava ali com a gente, olha, liga para neonatal agora e pede uma vaga para o bebê. Graças a Deus, gente, o hospital que eu estava tinha uma UTI neonatal. Porque se fosse numa outra cidade ou no hospital que não tivesse, o meu filho teria que ir para um outro local. E aí ele pôde ficar ali junto comigo. Graças a Deus, Deus preparou uma vaguinha. E aí saímos no corredor, eu e essa mulher, e ela olhou para mim e falou assim, olha, você não come mais nada, que eu vou te operar hoje, eu vou te operar agora. E quando eu olhei pro jaleco dela, tava ali, nomezinho que eu escutei falar durante a tarde, era a açougueira. E aí isso me angustiou muito, eu não vou mentir para vocês. Isso me angustiou muito. Eu voltei pro quarto, as meninas todas naquela expectativa também
por tudo que elas já tinham vivenciado naquele local. E quando eu falei com elas que ia ser preciso tirar o Lucas, eu sentia aquele incômodo no olhar delas, sabe? Aquela preocupação no olhar delas. E eu liguei pro meu marido, falei com ele: Rodrigo, olha só, vai tirar o bebê agora. E ele muito nervoso aqui em Mendes, porque ele não poderia acompanhar por ser parto de prematuro. Ele não poderia acompanhar e devido à pandemia ele não poderia estar junto comigo nesse momento. Então ele ficou muito nervoso aqui. Eu falei: olha, vai para casa do meu irmão, vai orar, coloca um louvor, mas a gente sabe que nesse momento é muito difícil, né? E o único pedido que eu fiz para ele foi para que não comentasse com a minha sogra, meu sogro, né, minha mãe e meu pai, para que eles não ficassem preocupados. Falei: deixa acontecer o parto e aí a gente vai e a gente fala devagar para as pessoas, né? E a gente liga e a gente conta, mas não comenta nada. E eu só pedi para que ele avisasse o meu irmão. Falei: liga pro meu irmão e pede para eles entrarem em oração. O meu irmão é o meu pastor também, meu irmão e minha cunhada. E aí naquele momento eu fui e falei: olha, liga pro meu irmão e avisa para ele que vai ter a necessidade do bebê ser retirado. E pede para eles entrarem em oração. E gente, eu entrei pro banheiro, a única coisa que eu podia fazer era orar. Era a única alternativa que eu tinha naquele momento, porque eu estava ali na mão dos médicos, né? Nas mãos dos profissionais eu não podia negar nada, né? A minha única opção era confiar. Mais uma vez, a minha única opção era confiar. E aí eu coloquei a minha cara na parede, né? Literalmente a minha cara na parede, e eu orei e eu chorei. Eu falei: Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. E acabei o meu banho, o bebê nasceu. E ele foi arrumadinho assim, pertinho de mim, ele tava ali do meu lado, chorou. Eu escutei aquele chorinho fraquinho, né? Mas também ele tinha 29 semanas, eu tava com 29 semanas de gestação, ele nasceu com 1,220 kg, gente, ele cabia assim, ó, na palma da minha mão, muito frágil, aquele serzinho frágil ali do meu lado e ao mesmo tempo tão forte, gente. Só a mãe que passa por isso sabe o que é. Só a mãe que passa por isso. Só aquela pessoa que tá ali contigo sabe o que é. Acho que nem quem tá ali junto contigo. Acho que só a mãe mesmo, os pais que sabem o que é. E aí ele foi ali arrumadinho do meu lado, eu vendo, eles limpando, né? E só no momento que ele foi entubado que eu não quis ver. Eu gosto muito de assistir filmes, séries médicas, então eu assisto muito essas coisas, mas ele eu não quis. É igual, eu sou louca pra assistir um parto, mas no dia do parto da minha filha, aquela lâmpada assim, que tem como a gente ver o reflexo, aquilo tava aparecendo, eu pedi pra que eles subissem aquele pano assim na nossa frente, né, que fica na nossa frente, eu pedi pra que eles subissem porque eu não queria me ver, eu não queria assistir. E aí eu não quis ver ele sendo entubado, mas foi tudo direitinho, com toda a calma, toda a tranquilidade. Eu não vi correria. Ele foi levado para UTI, todo o procedimento. E aí a médica conversando muito comigo, as duas, foram duas que fizeram o meu parto, muito atenciosas, muito carinhosas comigo, muito humana. A minha experiência foi diferente de tudo que eu ouvi durante o dia. Então vale aí uma dica para vocês, né? Uma orientação, vai aí uma palavra para vocês. Você pode até acreditar naquilo que as pessoas falam, mas você experimenta viver a sua experiência. Porque as experiências que eu ouvi durante o dia foram todas contrárias daquela que eu vivi. Então, aquele meu momento, a minha experiência com aquelas profissionais foi um momento, assim, de muita tranquilidade, o tempo todo conversando comigo, elas me perguntando se eu estava bem, elas vieram me perguntar como tinha sido o meu parto, e quando eu falei da questão do sangramento, elas tomaram todos os cuidados para que isso não acontecesse de novo, tanto é que foi super tranquilo, foi super tranquilo. E aí eu desci pro meu quarto, as meninas estavam muito apreensivas, eu sem poder falar muito por conta da anestesia para depois, né, eu não ter complicações, mas as meninas muito apreensivas e
Eu as tranquilizei, né, que estava tudo bem. E meu marido chegou lá no hospital mesmo sem poder, ele chegou, ele foi lá, deixaram ele entrar, ele conversou comigo e eu tranquilizei o Rodrigo porque a experiência dele com a Alice não foi muito legal. Uma coisa é ele me contar, outra coisa é ele viver. Ele vivenciou, eu escutei tudo que aconteceu com a Alice. Agora ele viu. E essa experiência para ele foi muito marcante. Então eu falei com ele que tinha sido tudo tranquilo, que apesar dele ser prematuro extremo, um bebê de risco, ele nasceu muito melhor que a Alice, né? E graças a Deus estava tudo bem. Ele subiu, conheceu o Lucas, desceu, falou comigo de novo. E, gente, tudo super tranquilo. Graças a Deus. Aí, gente, eu esqueci de falar com vocês. Quando foi à tarde, né, antes do bebê nascer, eu estava no quarto e chegou uma pessoa lá, toda espalhafatosa, e anda de um lado pro outro e fala alto. E eu lembro que eu peguei meu telefone e falei com meu marido assim, por mensagem, né? Falei, chegou uma maluca aqui. Gente, como nós julgamos pela aparência, como nós julgamos as pessoas sem conhecer. Depois você me conta aí nos comentários se já aconteceu isso contigo. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e a gente fala assim, ah, essa pessoa é muito nojenta, essa pessoa é muito metida, né? Ai, não suporto essa pessoa. E aí quando a gente dá a oportunidade de conhecer essa pessoa, a gente vê que não é nada daquilo que a gente pensava, nada daquilo que a gente pré-julgou. E aí foi dessa maneira. Quando foi a noite, depois do parto do meu filho, quando chega a madrugada, a gente começa a refletir. E aí eu comecei a pensar em tudo que poderia ter acontecido, né? Apesar de eu saber que ele estava bem, o telefone tocava, o coração vinha na boca, medo de ser alguma notícia ruim, claro, né? E aí essa maluca, ela escutou música a noite toda, ela ligou o celularzinho dela lá e colocou músicas para poder tocar, né, numa rádio evangélica, e aí tocando vários louvores, tocando, e aí eu dava uns cochilos, acordava, dava uns cochilos, acordava, e numa das vezes que eu acordei chorando muito, muito, e assim, com muito medo do que poderia acontecer, porque era um bebê prematuro, era um serzinho frágil, eu escutava, conseguia, eu lembrava do chorinho dele fraquinho, e eu ficava assim, meu Deus, é muito frágil, será que vai vingar, como que vai ser? E eu lembro que começou a tocar um louvor muito antigo, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. E esse é o refrão. E ficou esse refrão várias vezes tocando. Eu não sei se foi Deus ou se realmente ficou só esse refrão tocando. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Era Deus falando, descansa em mim, descansa em mim. Eu tô no controle de tudo. E quantas vezes Deus faz isso com a gente? Deus usa pessoas, Deus usa músicas, louvores, Deus usa crianças para poder falar com a gente. Descansa, descansa. Coisas que a gente lê, né? A gente entra em rede social, a gente lê aquelas mensagens prontas e tá ali Deus falando com a gente, descansa, descansa, o trabalho é meu, e muitas vezes é difícil a gente confiar no Senhor. E aí naquele momento o que me restava era confiar em Deus, e eu senti como o próprio Deus falando ao meu coração, é meu trabalho, o teu é descansar em mim. Eu fiquei 2 dias internada, e foi a maluca que mais me ajudou. Além dela ter sido colocada lá, me proporcionar durante a madrugada aquela experiência com Deus, porque era ela que estava lá ouvindo o seu louvor, foi ela que estava lá com o seu celularzinho ligado e eu pude ter aquela experiência com Deus. Então,
foi a maluca que mais me ajudou. Nas horas que chegava alimento, eu com muita dificuldade para poder sentar, sentindo muita dor, era ela que ia lá, me ajudava e dava comidinha na minha mão. Na hora que eu tinha sede, era ela que ia lá, pegava água e trazia para mim. Quando eu me levantava para ir ao banheiro, era ela que me ajudava e colocava o chinelinho no meu pé. A maluca foi a que mais me ajudou. Então, se esse vídeo chegar até você de todo o coração me perdoe. Eu fui muito apressada em te julgar. E eu te julguei pela aparência, quando na verdade você era melhor naquele quarto. Então me perdoe. Se esse vídeo chegar até você, você vai saber que é você. Eu não quero te expor, mas você vai saber que é você. Então você me perdoe de todo o coração. Você me perdoe e saiba que você foi um canal de bênção para a minha vida. Se algum dia você duvidou disso, não duvide, porque Deus te usou e te usa, mesmo sem você perceber. O que eu quero deixar para vocês aqui hoje é que Deus não perdeu o controle da nossa vida. Às vezes a gente passa por determinadas situações, a gente acha que Deus nos abandonou, a gente acha que Deus nos esqueceu, a gente questiona o Senhor o porquê. Eu poderia ter questionado por que eu de novo, né? Porque eu passei por tantas coisas com a Alice, eu poderia ter questionado o Senhor por que eu de novo. Mas existem situações que a gente não vai entender no momento, a gente vai entender depois. E existem situações que Deus permite que a gente passe para que o nome dele seja exaltado, para que a gente possa estar compartilhando com outras pessoas. Eu estou gravando vídeo porque eu quero me aparecer, eu não estou gravando vídeo porque eu quero expor a minha vida, eu quero expor a vida dos meus filhos, não. O objetivo desse canal, e eu gravo esses vídeos para que as pessoas vejam o Deus que nós servimos. Porque eu era uma estéril e Deus me fez mãe de 2 filhos. Passei por lutas? Passei por lutas. Foi fácil? Não foi. Muitos momentos fomos só eu e meu marido. Eu e ele nos apoiando. Mas o Senhor estava ali nos tranquilizando, nos dando forças para continuar. É fácil? Não é. Mas Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então Deus permitiu que nós passássemos por isso para que eu abençoasse sua vida hoje, para que eu te contasse esse meu testemunho hoje. Então o objetivo desse canal é que muitas outras vidas sejam alcançadas, porque quantas pessoas estão lá acreditando no diagnóstico do médico? Mas a última palavra não é do médico, a última palavra é do Senhor. Os médicos disseram que eu não podia ter filho, aí veio Deus e me fez mãe de filhos. Os médicos acreditavam, para eles era impossível o meu filho estar vivo. Aí Deus foi lá e mostrou a sua soberania mais uma vez. Deus mostrou o seu poder mais uma vez. Tá aí o Lucas hoje, com 2 anos, levadíssimo, porque as pessoas lá da neonatal mesmo falavam, né? Criança de neonatal você espera. E realmente é levadíssimo, né? Mas tá aqui, cheio de saúde, nos dando muita alegria. E tá aqui principalmente para mostrar o Deus que nós servimos. Porque o Deus que operava milagres e maravilhas lá atrás é o mesmo Deus que opera hoje. E da mesma forma que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida também. É só você crer e se colocar à disposição. Grande beijo.